Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um leproso veio até Jesus, de joelhos, suplicava-lhe: Se queres, pode purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, porém, advertindo-o severamente, logo o mandou embora, dizendo: Não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, por tua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham a ele. Essa passagem, ela nos mostra muitas coisas, nos leva a refletir muitas coisas. Primeiro, entender, né? Nosso Senhor, Ele está ali, mostra-se nessa disposição a servir, a olhar a cada um diante da sua necessidade, a olhar o mais íntimo, o interior, o mais profundo, e ali a autoridade, essa voz firme e forte, com esta autoridade daquele que corresponde, que ensina aquilo que vive, nosso Senhor então leva, né? Cura, transforma. E esse homem, né, já talvez tivesse começado a ouvir os murmúrios, de longe ouvido um pouco, né, de Jesus. E por que de longe? Porque a lepra, essa realidade, essa doença, né? Claro que hoje sabemos o que é a hanseníase, né? Temos tratamentos, várias coisas, né? Mas no tempo de Jesus, né, o sentido das doenças, das perdas, né, tinha um sentido correspondente ao pecado. Era uma pena, uma punição dada por Deus para que aquela pessoa pudesse reparar, né? E de todas as penas, talvez uma das mais graves, né, mais fortes, seja justamente a lepra. Porque a lepra, quando vemos essa questão, né, geral, a lepra ela vai fazendo com que a carne, né, da pessoa vai... a pessoa não sente as coisas, né? Então, vão criando feridas, a carne vai aos poucos, né, um mau cheiro, e, enfim, ela vai quase que definhando, ela vai se tornando... O sentido da lepra que se tinha era que a pessoa se tornava quase um cadáver vivo, né? Até morrer, né? Ou ficar curado. E quando vemos essa realidade, né, vemos o sentido do pecado nas nossas feridas, vemos tantas coisas que podem simbolizar, né? E quem era leproso, né, aquele que tinha esta doença, ele tinha que ficar à margem. Ele não podia ficar na cidade, né, para não contaminar os demais, né? Tinha que ficar fora, né? Tinha às vezes acampamentos de leprosos, né? Tinha que ficar afastado, né? Era envolvido em faixas, né? E se alguém chegava perto, ele tinha que gritar, né? Leproso, leproso, para que a pessoa se afastasse, né? E não fosse contaminada.
E vemos essa realidade extremamente dura daquele que estava assim. É isso que um dos sentidos do pecado é esse. Ele nos afasta da comunhão, do convívio, do comum, do estar com os demais. Ele nos leva para longe, não só de Deus, mas também do convívio dos outros. Nós ferimos o corpo de Cristo, nós ferimos a unidade, nós nos colocamos contrários a Deus e a tudo. A igreja, essa realidade daquele que é um morto-vivo. O pecado, por isso, tem essa expressão muito forte atribuída à hanseníase, né? Atribuída à lepra. Né? Esta morte, eu vou definhando com o pecado. Eu sou alguém que está apartado. E tem esse sentido de todos olharem com rejeição, né? Esse sentido da dureza. E entendemos assim, né, o sentido da humilhação que aquelas pessoas passavam, né? Nossa Senhora, claro, eu vi, olha, não é sempre assim, né? Não tem esse sentido atributivo, cometer um pecado, então vai... Não, né? Nosso Senhor, ele vai purificando isso nos seus ensinamentos. Ele mesmo fala, né? Quando vê um cego também, uma doença atribuída a isso, foi por quê, né? Porque foi ele, os pais dele, não foi nem por ele nem pelos pais dele, foi para glorificar a Deus, né? E ele, Nosso Senhor, então, ele desmistifica para nós. Mas, numa visão alegórica, podemos ver esse sentido, né? E assim entender, né? Quem é este leproso que não tem nome? Somos nós. Nós somos os leprosos, nós somos estes que portam o pecado, nós somos estes que têm esta miséria. E o que cabe a nós? Ter a coragem, a ousadia e a audácia de irmos ao Senhor, de sermos aqueles que buscam a Ele, que se colocam aos seus pés, né? Que reconhecem, que se humilham, mas que têm a coragem de pedir, né? Pedir perdão. E chato de retornar, não, né? Não ficar na margem e nunca ter o passo, mas Nosso Senhor quer justamente que tenhamos esta coragem, essa coragem humilde. Assim vemos este leproso, né, que faz aquilo que é impensável, chega próximo de alguém, mas chega próximo de alguém que não é mais um, é Deus. É aquele que pode fazer, né? É o Senhor. Chegou perto dele, se colocou de joelhos, implorou: Senhor, se queres, podes purificar-me. Vemos aqui um sentido bem claro da confissão. O que é a confissão? É quando nos humilhamos. O confessionário, esse lugar claro, né, onde se tenha a confissão, né? Um padre que está no confessionário está ali para atender, né? E o confessionário, ele tem uma expressão bela, porque ali o penitente, ele se coloca de joelhos, ele se coloca prostrado, né, ele se coloca diante do outro implorando a Deus, né? Que ali se faz, né, presente por meio do sacerdote, né, diante deste belíssimo sacramento, o sacramento do perdão. E ali, o que se pede? Se pede isso, né, essa purificação. Senhor, se queres, podes purificar-me. Se queres, o Senhor pode perdoar-me dos meus pecados. Pode tirar esta lepra, pode limpar-me do pecado, limpar desta condição de morte. Pode me fazer voltar à vida. E o Senhor faz isso, né?
ele toca, né? O Senhor na confissão, por meio do sacerdote, ele nos toca. Nos toca para nos perdoar, para nos purificar com as suas palavras, né? Quando estamos arrependidos, quando nos colocamos verdadeiramente ali, apresentamos tudo, né? Colocamos tudo diante do Senhor, toda a nossa miséria, pedimos perdão, o Senhor concede, né, esta grandiosa graça de nos purificar, de nos transformar, de nos fazer retornar à vida da graça, a vida, né, de poder estar com Ele, novamente unido a Ele, a vida de poder retornar à igreja, porque o pecado nos afasta da igreja, nos afasta da comunhão com os outros, com a comunhão com o corpo de Cristo, com a comunhão da igreja. Então, o perdão de Deus, ele nos faz retornar. Estamos verdadeiramente, quando estamos, né, confessados, quando estamos em estado de graça, estamos em comunhão com o Senhor. E assim podemos nos aproximar, né, diante do sagrado banquete, aonde recebemos fisicamente o próprio Deus em nós. A Sagrada Comunhão é isso, é este ato de podermos receber o Senhor em nós e sermos recebidos nele. Mas por quê? Porque já estamos em comunhão de vida. É necessário estarmos em comunhão de vida para estarmos em Deus, para estarmos com o Senhor, para estarmos nessa unidade, né? O Senhor nos chama a esta unidade. É isso que devemos notar, né? Essa expressão. E o Senhor coloca uma penitência para este jovem, né? Atribui a ele esta penitência. Vai e apresenta, né, aos sacerdotes aquilo que era necessário. A nós, os sacerdotes também colocam uma penitência, uma oração, um ato de caridade, né? Aquilo que devemos expressar, mostrar, né? Como expressão da reparação, para podermos ter este sentido de vida, né? Ao longo da história da igreja, né, algo que marca é que na história da igreja primeiro se fazia inclusive a penitência, depois de um tempo de penitência que se dava a absolvição. Hoje temos o contrário, mas é expressivo, né? Nós devemos colocar, né, empenho para isso, e de preferência que seja de modo imediato, né? E é tão belo poder retornar a Deus. É triste ver algumas realidades onde tantos não têm consciência do pecado, não têm consciência da sua miséria, não têm consciência da sua lepra. E fica nesse definhar. Já estão apartados, já são longe de Deus, mas continuam assim, né? E não se preparam, não buscam, não querem. É triste uma pessoa que vive nessa situação, né? Alguém que não quer ter vida, alguém que não quer ter convívio, alguém que não quer retornar. É alguém que está morto. É alguém que, mais do que desistir de lutar, é alguém que quer continuar nessa condição, nessa miséria, com estas dores, com a putrefação. É isso que dá, né? Por isso que os santos, eles... Claro que a igreja, ela pede que nos confessemos ao menos uma vez para a festa da Páscoa. Mas a confissão, ela é para estarmos em comunhão com o Senhor. Não devemos comungar uma vez no ano. Se podemos comungar, devemos comungar sempre. Devemos querer estar sempre diante de Deus. Queremos ter este encontro com o Senhor. Esta unidade de vida. Há regiões que o padre vai uma vez ou outra, uma vez no ano, às vezes. Aí ok. Mas se eu posso, que seja sempre. Que seja comunhão diária, né? Que eu esteja sempre em estado de graça.
que eu busco a minha confissão regularmente. Se podemos, devemos querer mais. E por isso, os santos, eles colocavam esse sentido, né? A confissão nunca sendo espaçada, né? Tem gente que acha que existem os preceitos, né? Os dias que devemos ir à missa, e existe o preceito dos preceitos, que é o mutirão de confissão. O mutirão de confissão não é preceito. Ao contrário. É algo feito para ajudar as pessoas que não têm consciência. Ali chega a ser triste ver que tantas pessoas acorrem ali achando ver o nível da falta de consciência. É necessário ter mais, conhecer mais a debilidade da, né? Tem que ser diferente. Se na minha paróquia eu tenho acesso à confissão, se eu posso pedir para o padre, às vezes tem paróquias que antes das missas tem confissão, tem paróquias que tem vários horários de confissão. Por que eu não busco saber e me preparo bem para me confessar bem, para estar com o Senhor, para ser como este homem que se coloca diante dos pés do próprio Deus e pede perdão? Os santos, de modo geral, colocavam estourando nem um mês. Era algo impensável um mês, né? Um mês morto? Não dá para ficar um mês morto. Eu não quero ficar um dia morto. Diante do pecado mortal, confissão, né, imediata. Se arrepender, mudar de vida, querer, né? Mas e se eu não tiver pecado mortal? Ainda assim é aconselhável a confissão. E se preparar bem. Pode se apresentar os pecados passados, né? Os pecados que eu, porventura, me esqueci por não ter me preparado bem, e num ato de mudança de vida apresentar ali os pecados veniais, para que eu possa lutar mais eficazmente contra ele, porque algo que é marca da graça da confissão é a graça também de nos fazer fortes contra o pecado, de nos dar graça para podermos lutar contra, né, esta putrefação. Então, ter este diferencial, essa mudança de vida, né? Buscar, né? Alguns santos colocam de 15 em 15 dias ou semanalmente, preferencialmente. Este ato de querer sempre estar em estado de graça, né? Fazer um bom exame de consciência, ter consciência daquilo contra o que se está lutando. Ter isso. Ter isso, né? Não é também querer ficar confessando todo dia no ato, né, quase, né, porque existe o laicismo e ao mesmo tempo também existem aqueles que estão extremamente exagerados, né? Aqueles, né, que têm um mal que vem a lepra em si em tudo, o que é horrendo, né? Qualquer coisinha se afligem. Não. Claro que eu tenho que ter amor pelo Senhor, não querer ofendê-lo de modo algum, mas eu não posso achar que tudo que eu faço, porque senão isso não é intimidade, né? O escrúpulo é isso, né? Esse ato de falta de amor, de achar que Deus não nos ama, ao contrário, esse ato de se colocar como um escravo, que tem que, né? E que não sabe amar. Ao contrário, tem que ser diferente, né? Saber, né? Saber aquilo que ofende a Deus. Por isso que é necessário conhecer e buscar, né? Dar essa graça, né? Não, não ter esse peso, não portar este peso, né? Que distorce, que arrasta. Mas ao mesmo tempo não achar que, não importa nada, Deus perdoa. Isso também não. Porque senão eu fico, né, abusando da misericórdia de Deus. Deus sempre vai nos perdoar, sim. Ele quer nos perdoar sempre. Quer que estejamos sempre perto dele. Mas é necessário querer corresponder a este amor. Querer dar amor ao Senhor. E algo que vemos também nesta passagem, este ato de propagar, né? É fato
que estes anúncios acabam, né, diante da própria lei, né, o Senhor acaba se afastando. Nosso Senhor não queria que conhecessem Ele para buscar os milagres. Ele queria que vissem quem Ele era, que reconhecessem Ele diante da experiência pessoal. É por isso que o Senhor pede: não diga nada a ninguém, não divulgue os fatos, né? Simplesmente o apontar para Deus: olha, vai lá, né, tem uma pessoa que pode mais. Mas quando fica divulgando, as pessoas buscam, né? Como na multiplicação dos pães, buscam os pães, e não aquele que pode alimentar de verdade. Quando tem, né, os milagres, as curas, buscam aquele que é um milagreiro, que pode... E não o Senhor, que nos cura, que nos transforma, que nos leva à unidade com Ele, que nos ensina. Nosso Senhor, por isso eu falo, olha, não divulga isso. Porque para que os outros possam se encontrar comigo. Mas ainda assim, Deus sabe de todas as coisas. E vemos que apesar da divulgação, ele por isso se afasta, porque por ter tocado um leproso, nosso Senhor fala assim, não quer escandalizar, achando que ele não vai cumprir a lei. Ainda que ele não precisasse, porque ele é Deus. Ele que purifica, ele toca justamente para isso. Mas ele cumpre, né? Fica este tempo fora das cidades, não entra, né? Mas vendo tudo o que ele fez, as pessoas acorrem a ele. Acorrem porque querem encontrar, querem ouvir, querem aprender, querem buscar aquele que tem esta autoridade e com quem eu quero me encontrar de fato. Nós também devemos buscar isso, né? Nos encontrar de fato com o Senhor. Nos encontrar de fato com aquele que pode nos transformar, que pode nos curar, que quer isso de nós. Devemos colocar isso, né? E ver, né, como estamos nos empenhando para ter este encontro com Deus, ter esta unidade com Deus, ter esta unidade com a igreja, com, né, esta retidão de vida. Como estamos fazendo, como estamos nos portando. É necessário, né? É necessário ter isso. Ter este ato de transformação, de correspondência de vida. É necessário querer buscar a Deus, querer buscar o Senhor, nos deixar transformar. E diante disso, sabermos, né? Sabermos fazer um bom exame de consciência. Né? Tem vários exames na internet. Tem um, né? Santidade.net, se não me engano, que ele é extremamente criterioso. E mostra isso, né? Eu amo a Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou amando a Deus. Eu estou buscando conhecê-lo. Eu busco essa unidade com o Senhor. A minha vida de oração. Eu tomo o seu santo nome em vão, ou eu fico desdenhando, faço brincadeirinhas, piadinhas. Né? Fico, né, com essas faltas. Eu acabo faltando à missa, não rezando, não correspondendo, né? Guardar domingos e festas é isso, né? Saber dar glórias a Deus. Eu me confesso regularmente, eu comungo em pecado? Isso de forma alguma. Né? São Paulo mesmo diz: quem comunga em pecado comunga a sua própria condenação. Pede, né, este abaixamento maior, esse estar longe, a morte. Isso que a pessoa pede quando, né, pede a morte eterna, pede o inferno. Não, devemos ser diferentes. E esses são os três maiores, né? Tem pessoas que veem os mandamentos como se fossem, né, tivesse uma ordem por qualquer coisa. Não, é ordem de importância. O maior grau, né? Os piores pecados são contra os 3 primeiros mandamentos. Qualquer coisa que eu faça depois,
o que eu faço contra Deus é infinitamente pior. Então, ter esse sentido. Depois, eu reconheço aqueles a quem Deus deu autoridade sobre mim, primeiramente meus pais, depois, né, o chefe, né, as instâncias públicas. Eu correspondo às leis, cumpro as leis que são justas, ou eu fico desdenhando, né? Eu sei exercer a minha autoridade, ou eu fujo das minhas responsabilidades. Eu, né, agredi alguém com palavras, né, guardei rancores, agredi fisicamente. Eu, né, busquei comprazer-me no prazer, utilizando o outro por objeto, voltando-me a mim mesmo neste ato solitário. Busquei comprazer-me diante, né, de fotos, vídeos. Eu busquei, né, esta autossatisfação. Eu corrompi a minha relação com o meu cônjuge, buscando meramente um prazer e não, né, esse ato de unidade, de entrega para com o outro. Eu, né, peguei, furtei, tirei do outro aquilo que é dele. Não exerci a devida justiça de dar aquilo que é direito a cada um. Né? Esses atos, né? Cobicei as coisas alheias, né? Busquei, né, ter, né, aquilo que é do outro, o cônjuge do outro. Denegri, distorci, menti, maquinei contra o outro para que a sua boa fama seja, né? Falei ainda que verdades, mas para prejudicar o outro. Espalhei fofocas. Tudo isso, né? Tudo isso nos leva a estar longe de Deus. Também contra a igreja, né? Os mandamentos da igreja também devem ser cumpridos. Eu sei, eu conheço, eu correspondo. Eu fiz um bom exame de consciência, confessei por precipitação. Na minha última confissão, ela foi auricular, verbal ou foi geral? Porque se foi uma absolvição geral, comunitária, eu tenho que falar tudo. Mesmo nos pecados anteriores àquela última confissão. Eu falei tudo, eu me preparei bem, eu cumpri a penitência dada. São atos, né? Atos que nos levam a crescer e amar. Eu não posso ir querendo aliviar, tapar, né? Eu tenho que querer mais. Somos chamados a amar, a estar com Deus, a sermos estes elementos de unidade. E por isso, este exemplo, né? Daqueles que se curvam, que se colocam aos pés do Senhor para implorar seu perdão, a sua misericórdia. A Virgem Santíssima, ela não teve pecado, mas ela leva a nós, seus filhos, a nos encontrarmos com o Senhor, para sermos purificados, para podermos ter esta unidade. Ela, a Mãe da Misericórdia, recorramos a ela, para que ela nos conduza a este encontro com Deus, este encontro com a misericórdia, e possamos assim buscar esta unidade, esta correspondência, este amor. Eu te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.